Olá, segundo informações divulgadas aqui no plenário do Senado Federal, 80% dos brasileiros não têm consciência que pagam impostos, não têm consciência quando atuam como contribuintes. A reforma tributária, uma reivindicação antiga do país, ganha força a cada nova legislatura. E para falar sobre a importância da reforma tributária e a possibilidade de que ela ocorra, nós vamos conversar agora com o senador Armando Monteiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Antes de começar a gravação, o senhor já falava comigo como é complexa a questão tributária no país, não é isso? Fica difícil para o brasileiro ter consciência de quando ele está pagando imposto, diferente do que acontece em outros países, que você pode, terminado uma compra, ter explicitado o preço que foi cobrado e o imposto que foi adicionado. Por que é difícil conscientizar o nosso consumidor, o nosso contribuinte? É verdade, esse é um dos aspectos, vamos dizer, mais perverso do nosso sistema, ou seja, grande parte da tributação está efetivamente representada por impostos que estão incorporados ao valor das mercadorias ou dos serviços. Então, por exemplo, em alguns outros países, a tributação indireta ela representa até menos do que a tributação direta. O que é a tributação direta? É o imposto de renda, são impostos que têm um caráter progressivo e que, portanto, são impostos mais percebidos. A tributação indireta, além de tudo, ela tem um caráter regressivo. Isso significa dizer que pagam mais os que ganham menos, porque se você tem a mesma quantidade de imposto embutido numa mercadoria, isso significa que as pessoas de menor renda terminam por pagar mais impostos, porque na cesta fundamental de consumo há um peso relativo muito maior dos tributos do que pessoas, vamos dizer, do que as pessoas de renda mais alta pagam. Então, não apenas para criar a consciência de uma cidadania na área tributária, ou seja, de perceber a tributação e poder confrontar isso com a qualidade dos serviços e, portanto, da retribuição do Estado a essa carga. Essa mudança no perfil da tributação é um imperativo também de justiça. O Brasil só construirá um sistema mais justo quando houver um peso menor em termos relativos dos chamados tributos indiretos. Senador, o senhor acha que um Código de Defesa do Contribuinte seria um instrumento que ajudaria essa conscientização e na defesa e na justiça que precisa ser promovida nesse setor? Eu acho que esse é um elemento importante. Nós precisamos ter um Código de Defesa do Contribuinte. O que nós percebemos é que o Estado brasileiro está cheio de prerrogativas em face do cidadão e o cidadão não tem prerrogativas em face do Estado. Portanto, o sistema tem um caráter fortemente impositivo e essa relação do Estado e do contribuinte é uma relação extremamente desigual. O sistema é complexo, há um sem número de obrigações acessórias. Os impostos têm caráter declaratório, então a micro e pequena empresa padece dessa imensa burocracia na área tributária. Então eu diria o seguinte, nós temos um sistema que precisa ser reformulado. E precisamos, portanto, eu acho que esse é um compromisso que o Senado deveria assumir, que é o de fazer efetivamente avançar uma proposta de reforma tributária. Senador, esse não é um assunto novo no Congresso, né? Vamos para mais de 2 décadas que se discute aqui. Mas nessas discussões, a impressão que dá é que sempre fica mais focado o que fazer com os recursos depois da arrecadação, como é que eles vão ser distribuídos entre os entes federativos. E parece que a discussão do que é arrecadado ela é uma discussão mais tímida. Isso é uma impressão ou o senhor acha que isso é assim mesmo? Eu acho que é assim.